alegações finais orais. Obrigado, excelência. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face do acusado Michael Vitor Lima de Souza, qual apura a prática do artigo 33 caput, combinado com o artigo 40, inciso 5, ambos da Lei de Drogas, Lei 11.343. Inicialmente, excelência reafirma que o acusado goza da presunção de inocência, princípio constitucional, e que cabe à acusação provar de forma inequívoca e consciente cada elemento do tipo penal imputado ao acusado. Inicialmente, excelência, vou avocar duas preliminares de nulidades a serem arguídas. A primeira delas, a partir da oitiva do capitão, a nulidade da obtenção a nulidade da investigação, a nulidade da obtenção das informações por fonte anônima, consequentemente, a nulidade do flagrante e, consequentemente, a apreensão do material conforme laudo determinado como droga. Aqui, excelência, levanta um tópico de flagrante preparado. Flagrante preparado é crime impossível, de acordo com a súmula 145 do STF. Interessante não se entender como funciona essa investigação, análise de dados, informações da Polícia Militar de Santa Catarina, encastelada dentro da sua corporação, sem nenhum tipo de controle externo, como eles recebem informação, de que tipo de informação, que base essa informação, referendo a testemunha que as informações eram denúncias anônimas, com anônimos, que não poderia alocar a informação a esse juízo, nem colaborar com o processo penal. Da mesma forma, excelência, quando o acusado faz referência de que a abordagem se deu a menos de 2 quilômetros do local onde houve a entrega do material, não há absurdo em presumir, talvez, que a própria polícia teria determinado algum informante em troca de algo que a gente não sabe o que é, para que ele pudesse incriminar o ora acusado. Dentro de toda essa situação, não é distante presumir de um flagrante preparado pela Polícia Militar de Santa Catarina, locada aqui em Itajaí, de acordo com os elementos e informações aqui colhidos. Mais uma vez, faço referência. Entrega do material, quer dizer, chamada por Braspress de um contato anônimo, cooptação, de um motorista, entrega de um material e depois uma abordagem logo em seguida, a menos de 2 quilômetros, faço presumir, dentro das informações não prestadas pelo capitão, que existe muita coisa aí equivocada nesse modo e meio de operação feita interna a corpus pela Polícia Militar. Logo, a excelência deve ser considerada a nulidade da investigação ou a nomenclatura que assim o juiz quiser utilizar, a nulidade do flagrante preparado, conforme o súmula 145 é impossível. Consequentemente, artigo 157, instituída a prova lista derivada, artigo 157, parágrafo 3º, deve ser desentranhado e utilizado os presentes autos. Não havendo materialidade, não há elemento para condenar. Essa é a primeira preliminar. A segunda preliminar, da própria inquirição da testemunha rolada por esse juízo fora do prazo. No processo penal brasileiro, a apresentação tardia de rol de testemunha pelo Ministério Público sofre do efeito da preclusão temporal, impedindo a inclusão automática. Dessa forma, como bem referendo o juízo, teria sido feito não uma oitiva pelo juízo de ofício, mas sim uma manifestação tardia do órgão do Ministério Público. Aqui só faço referência no momento adequado que o Ministério Público rola a testemunha é e deve ser a denúncia. Logo, ocorreu a preclusão consumativa, logo, o depoimento do senhor capitão não deve ser analisado por esse juízo, porque é uma nulidade processual, que deve ser respeitado. O processo tem que ser e estar rígido, ainda mais quando a testemunha rolada é testemunha de acusação, logo, presume-se prejuízo ou demonstrado prejuízo ao acusado. Se pensarmos na anulabilidade, a demonstração necessária do prejuízo ao acusado está aí. O arrolamento tardio de uma testemunha de acusação imputa os fatos narrados na denúncia, gera prejuízo processual ao acusado. Referente às questões de mérito e excelência,
todas aí no objetivo, em especial, da desclassificação da conduta, claro, para o artigo 33, parágrafo 4º, erradamente chamado de tráfico privilegiado, na verdade deveria ser um tráfico em caso de emissão de pena obrigatória. O artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, não integração a organizações criminosas, sendo que o acusado preenche todos esses requisitos legais. Friso, requisitos legais. Ele é primário, não ostenta qualquer condenação anterior, conforme certidão de antecedentes criminais juntados aos autos, não se dedica a atividades criminosas, exerce, conforme no seu interrogatório já demonstrado pelos documentos juntados pela defesa, atividade ilícita, motorista de caminhão, possui residência fixa, também juntado aos autos, e ainda possui 4 filhos menores e dependentes do mesmo, ainda esposa, casado, segundo ele, há 10 anos, ou até mais de 10 anos. E, por último, o último elemento requisitado pela lei é a não integração de organização criminosa ou associação criminosa para traficância. Não existe, excelência, nos autos nenhum único elemento probatório que vincule o acusado à organização criminosa ou associação criminosa para o tráfico. Seu papel foi de mero transportador eventual ao mundo. Aqui chama atenção, foi preso sozinho no caminhão. 2 ou mais pessoas para traficância, a associação para o tráfico sequer isso ocorreu. No presente caso, todos os requisitos se amoldam perfeitamente ao acusado, considerando sua vida pregressa, juntado aos autos, primário, ostenta bons antecedentes. Além disso, não ostenta a forma de ser um traficante contumaço. Ademais, a STJ já decidiu que tal circunstância, qual seja a quantidade de droga, por si só não legitima o afastamento da causa de emissão e muito menos a espécie da droga. Existem jurisprudências no STJ, inclusive, que foi aplicado o tráfico privilegiado para cargas muito maiores de 65, 212 quilos e até 1 tonelada, quando o caminhoneiro foi parado e demonstrou ser uma multa. Ademais, é importante destacar que o laudo pericial, juntado no evento 65, reforça, e é o laudo da extração dos dados do telefone celular, de maneira inequívoca, a tese defensiva que o acusado não se dedica a atividades criminosas, nem integra a organização criminosa, excelência. Conforme consignado pela Polícia Científica, não foi possível realizar a extração dos dados do aparelho celular, em razão de proteção por senha, restando prejudicadas análises, mensagens, aplicativos, histórico de chamadas, mídias, arquivos e demais conteúdos. Porém, excelência, houve a possibilidade de obtenção das informações do cartão SIM. A perícia obteve os dados extremamente limitados, consistente basicamente em informações cadastrais, agenda telefônica, sem qualquer elemento que demonstre vínculo com a organização criminosa. No cartão SIM apenas tinha empresa, telefone de órgãos públicos, polícia, bombeiro, coisa nesse sentido, e da família. Em nenhum momento naquele cartão, nos dados extraídos, demonstram que o acusado faria parte de organização criminosa ou associação criminosa voltada para traficância. Mais uma vez, preciso fazer referência. Primário, residência fixa, atividade ilícita, responsável por 4 filhos, não integra organização criminosa, foi cooptado por um sistema de captação de frete por alguém para fazer o transporte, apenas o transporte da droga. Nesse contexto, excelência, deve o juiz desclassificar a conduta fora imputada na exordial acusatória para o crime do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 da Lei de Drogas. Mais uma vez, excelência, entende a defesa que essa análise é uma análise legal diante dos fatos extraídos do processo. Não há um juízo de discricionariedade que permita o juízo, ao analisar primariedade, bons antecedentes, não fazer parte da organização criminosa, não entregar legalmente ao acusado o que lhe é de direito. Portanto, fazendo essa análise objetiva do que a lei preconiza, do que está determinado aqui nesse processo, faz jus, claro, à incidência da causa de diminuição de pena. Ademais, excelência, quando a dosagem de pena, a dosimetria de pena, verifica-se que na primeira fase, pena base,
Não há nenhum tipo de elemento desabonador da conduta do acusado. Também, na segunda fase, a confissão é sempre uma atenuante, inclusive preponderante, artigo 67, que também demonstra a personalidade do agente não voltada para qualquer tipo de crime. Logo, Excelência, excepcionalmente também da desclassificação, lembrar que, por determinação do STF, deve ser convertida a pena de prisão em regime inicial aberto e em penas restritivas de direito, conforme o Supremo Tribunal Federal. Dentro desse contexto, eu pede defesa, porém, também, Excelência, eu quero fazer um pedido de liberdade provisória nesse momento, se a doutora já não der sentença na audiência. Obrigado, Excelência.